Diz assim: estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou o Senhor e o quis matar. Estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou o Senhor e o quis matar. Pode tomar seu assento. Por um minuto, vamos fazer uma oração, sentado mesmo. Pai Santo, nós somos gratos a Ti pela oportunidade deste culto. Te damos graça pela nossa vida, pelo fôlego dela. O Senhor, como sempre, tem liberdade de falar aos nossos corações. O Senhor tem liberdade para curar, nos ensinar, nos exortar. O Senhor tem liberdade para fazer tudo quanto o Senhor já decidiu na eternidade fazer. Que o nosso coração seja receptivo e que nós possamos nos assemelhar ao homem que construiu a sua casa na rocha, ouvindo e praticando tudo quanto o Senhor tem para os nossos corações essa noite, Pai. Continue conosco e nos ajude. Deus decidiu ter um povo para chamar de seu, irmãos. A Bíblia diz que Deus encontrou um homem e fez uma promessa para ele, dizendo que ele seria pai de uma nação, dizendo que ele seria pai de uma grande multidão. Mesmo esse homem tendo impossibilidades da idade, a sua esposa, além da idade, tinha a impossibilidade física, tinha uma doença, ela não poderia ter filhos. Mas Deus fez uma promessa para ele. Nós conhecemos a promessa que foi feita a Abraão. O Senhor levou ele para fora da sua tenda, mandou ele contar as estrelas, ele não as conseguiu contar. E Deus disse: assim será a sua descendência. O fato é que esse povo vai crescendo, Deus cumpre a promessa, nasce o filho de Abraão. E a descendência vai crescendo, até um determinado tempo da história que a Bíblia diz que na terra onde essa família vivia, começou a ter muita fome, começou a ter muita miséria. Neste lugar que essa família vivia, eles começaram a passar por necessidades. A família de Jacó agora já está em um número bem avantajado, já estão 72 pessoas. E essas pessoas são o começo da nação que Deus havia escolhido para chamar de sua. Esse povo vai até o Egito em busca de ajuda e ali eles começam a se instalar naquela cidade, naquele lugar, naquela região. Existem cativeiros na minha, na sua vida, ou na vida do povo de Deus, que começa já com cara de cativeiro. Quando o povo é levado pelos babilônicos, eles sabiam que lá eles não seriam bem tratados. Quando eles são levados pelos sírios, pelos assírios, eles também sabiam que lá eles não seriam bem tratados. Mas quando eles chegam na terra do Egito, por conta de José, eles são bem tratados. Eles recebem uma terra para plantar, eles recebem um lugar para morar, eles recebem ali ajuda e vão vivendo. E não começou como que fosse um cativeiro, mas como um lugar para viver muito bem. Mas a Bíblia diz que passado um determinado tempo, morre José, morre o faraó que os recebeu, e este faraó que assumiu o trono não conhecia a José, não conhecia ao Deus de José, e começa a se incomodar com o crescimento do povo. Observando o faraó que aquele povo crescia mais que os próprios egípcios, ele chama os seus sábios e começa a conversar dizendo: este povo está crescendo muito rápido. Esse povo está crescendo mais do que nós que somos os donos dessa terra. Esse povo, ele vai se tornar um exército muito grande. Há de ser que se alguém vier contra nós, se alguma outra nação vier invadir a nossa terra, esse povo vai se ajuntar com eles, nós não conseguiremos vencer. Esse povo cresce mais que nós. Esse povo cresce e não cresce simplesmente e vai crescendo, não, eles crescem com saúde.
São um povo que trabalha e não ficam doentes. Esse povo vai produzindo e a terra vai aumentando. E nós estamos ficando para trás, a dizer que se esse povo se revoltar contra nós, nós iremos perder. E ele decide então fazer um controle de natalidade. Ele decide que vai começar a matar todos os meninos que nascessem ali junto dos hebreus. Ele chama 2 mulheres de nome Sifrá e Poá, que eram responsáveis pelos partos, e ordena que elas vão até o povo hebreu, e chegando lá, no ato do nascimento, se elas identificassem que era um menino, ali mesmo elas já teriam que matar essa criança, e dizer para sua mãe: olha, sinto muito, mas o seu filho já nasceu morto. A Bíblia diz que essas 2 mulheres temem ao Senhor e descumprem a ordem expressa de Faraó. O Faraó chama elas e diz: o que está acontecendo? Eu mandei vocês matar os meninos, mas parece que está nascendo mais. E elas disseram: o Faraó, não tem como, quando a gente chega, o bebê já nasceu, não tem como a gente matar, não tem como a gente esconder, não tem como fazer nada. A verdade é que nesse tempo que você baixou um decreto aí de controle de natalidade, de matança, esse povo continua crescendo da mesma maneira. O Faraó decide que não vai fazer mais nada encoberto. Agora ele escracha a sua lei e diz: todos os meninos que nascerem desse povo hebreu deverá morrer. A estratégia de Faraó era simples: sem homens não tem exército. Se esse povo parar de ter homens nascendo, eles não terão exército, serão para sempre os nossos servos. A Bíblia diz que o clamor e o gemido e o choro do povo chegou até o Senhor. A opressão de Faraó ficou tão grande que o povo começou a clamar, começou a chorar, começou a interceder, dizendo: Deus, a situação já não está boa. Quando a gente chegou aqui, se não tinha cara de cativeiro, nunca que nós imaginaríamos que seríamos escravizados aqui, porque a gente veio como convidado. E agora quem nos convidou já não nos conhecem mais, e agora estão nos escravizando. A gente come para trabalhar e trabalha para comer. Além disso, estão agora querendo matar os nossos filhos. Se não bastasse a perseguição do serviço, agora eles querem matar os nossos filhos. E a Bíblia diz que neste tempo, foi-se um varão da tribo de Levi, e casou-se com uma mulher da tribo de Levi. E eles tiveram um filho, que por ordenança de Deus, essa criança seria Moisés. Nesse tempo que Faraó disse que se nascer menino a gente vai matar. Vocês que estão casando agora, já casem sabendo que tem um decreto de morte aqui. Todas as vezes que vocês se casarem e pensarem em ter filhos, lembrem-se que nós estamos de olho em vocês. Nós vamos barrar o crescimento de vocês. Nós vamos barrar essa nação, ela não vai crescer mais do jeito que está crescendo. Então, se eu fosse vocês, nem se casavam, porque a alegria do casamento que é o filho não vai ter. E se tiver, nós iremos matar. E qual foi a resposta? A Bíblia diz que foi-se um homem e casou-se com uma mulher. A resposta desse povo ao decreto de morte era: não, a gente vai continuar fazendo a mesma coisa. Você pode decretar morte, dizer que vai matar, dizer que a gente não pode mais crescer, mas nós conseguiremos crescer e nós continuaremos cumprindo aquilo que Deus já havia determinado muito antes, crescendo e multiplicando e enchendo a terra. Nasce Moisés, irmão. Mas o que fazer agora? Tem um decreto. Os meninos devem ser jogados no Nilo. Moisés vai crescendo, e o choro que era baixinho vai ficando alto. Já não tem como esconder o menino. A sua mãe traça uma estratégia, coloca ele dentro de um cesto, prepara para não entrar água, coloca ele junto aos juncos, onde a filha de Faraó descia para se banhar. Ela desce, encontra o menino. Miriam se aproxima e diz para ela: olha, eu conheço uma mulher que pode cuidar dessa criança. Pega Moisés, volta lá. Moisés cresce dentro do palácio, é instruído em toda a ciência que o Egito tinha. Moisés é ensinado e cresce para ser um novo faraó.
Já estando ele grande, irmão, a Bíblia diz que ele vai um dia até onde estão os hebreus. E indo até onde estão os hebreus, ele vê uma cena terrível, ele vê um egípcio maltratando um hebreu, ele intervém e diz: "Oh, você não pode fazer isso." Toca aí, Gabriel, me ajuda. Vocês não podem fazer isso. Esse povo já está sendo escravizado demais. Então o egípcio vai para cima de Moisés, e Moisés mata o egípcio. No outro dia Moisés volta, e agora já não é um egípcio maltratando um hebreu, mas é hebreu maltratando um hebreu, e ele intervém e diz: "Olha, que isso? Já não basta a perseguição de Faraó, vocês agora estão brigando entre si." E a pior coisa, irmão, você já está sofrendo perseguição, e agora os de dentro começam a brigar com os de dentro. Já não basta a perseguição de fora, a gente tem que agora lidar também com medo de brigar com os que estão dentro. É Faraó perseguindo, dizendo que vai matar, e dentro o irmão se levantando contra o irmão, dizendo: "Rapaz, essa terra é minha. Não, isso aqui é meu. Quando você chegou já estava aqui." Não, e o povo começa a brigar entre si. Moisés vai intervir, alguém olha para ele e diz: "Moisés, quem te constituiu rei sobre nós? Por acaso você vai fazer comigo igual você fez com aquele egípcio? Eu vi. Você matou ele e enterrou ele." Moisés foge. E na fuga de Moisés, irmão, ele encontra uma mulher, ele se casa, ele tem filhos, ele vai fazer outra coisa. Ele começa a cuidar das ovelhas do seu sogro, Jetro. Ele se ocupa em cuidar das ovelhas, e dar comida para elas, e levar elas para comer, levar elas para beber água, levar elas para descansar. A vida de Moisés é essa. Moisés, que nasceu num período de perseguição, foi levado para o palácio, cresceu dentro de um palácio, foi instruído em toda a ciência que o Egito podia ter, uma das maiores bibliotecas da época. Agora está cuidando de animais. E um determinado dia sai ele com as ovelhinhas do seu sogro. Para Moisés era mais um dia comum: vou cuidar das ovelhas do meu sogro, vou levar elas para pastar, depois levo elas para beber água, depois levo elas para descansar. Só que de longe Moisés avista uma coisa diferente. Ele vê uma certa árvore pegando fogo. O que chamou a atenção dele é que era algo incrível, porque a árvore que estava pegando fogo não era o combustível do fogo. Se você pôr fogo neste papel, em poucos segundos ele deixará de existir. Se você pôr fogo em uma árvore, em poucos segundos ou minutos, dependendo do tamanho da árvore, ela deixará de existir. Só que essa era diferente. Quanto mais o fogo aumentava, menos a árvore se consumia. E Moisés vai se aproximando e vai tentando entender o que está acontecendo, quando de dentro dessa árvore sai uma voz e o chama pelo nome, dizendo: "Moisés, vem um pouco mais para perto." Moisés vai se aproximando, e quando ele está se aproximando, a voz repete e diz: "Moisés, antes de você chegar mais próximo, tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você está prestes a pisar é um lugar santo." Existem basicamente dois entendimentos para tirar as sandálias. Um era que a sandália de Moisés tinha ali a figura de Faraó, que se considerava um deus. A segunda, que mais me agrada, é que naquele tempo, quando um homem era visto por algum lugar caminhando, estando ele com seus pés calçados, todos sabiam que aquele homem era livre. Ele não estava a serviço de ninguém, amando de ninguém. Todo homem que estava caminhando por algum lugar calçado sabia que ele era livre. Então ele ia onde ele queria, ele fazia o que ele queria, ele comprava e vendia aquilo que ele queria. Ele estava ali para fazer o que ele quisesse, porque ele era livre. Mas quando se via alguém com os pés descalços, logo se entendia: se ele está descalço, ele está amando de alguém. Quem anda descalço por esse caminho aqui não está indo para onde quer, está indo porque mandaram ele ir.
Quem anda por esses caminhos descalço não está fazendo o que quer, está fazendo o que alguém mandou que ele fizesse. Então, em outras palavras, era a voz de dentro da sarça dizendo para Moisés: Moisés, você veio calçado até aqui, você matou o egípcio, você enfrentou o hebreu, você fugiu, você se casou, você cuida de ovelha, você vai, você volta, mas a partir de hoje vai começar a mudar aqui, Moisés. Primeiro, tira a sandália dos seus pés, porque agora você não vai onde quer, você não compra o que quer, você vai a partir de hoje iniciar uma missão. Você é libertador do meu povo. E começa os argumentos de Moisés. Se você ler a Bíblia, lê só os profetas, você vai encontrar diversas desculpas quando alguém é chamado para uma missão. Quando Deus chama Jeremias, ele logo diz: peraí Deus, eu sou muito pequeno. Eu sei que o Senhor está me chamando para ser profeta, mas olha para mim, eu sou uma criança ainda, não posso ser profeta. A resposta de Deus para ele é: bem antes de você se formar dentro do ventre da sua mãe, eu já tinha te chamado, e as nações eu já tinha te dado por profeta. Se você está dizendo para mim que é uma criança hoje, imagina quando eu te chamei. Isaías logo vai dizendo: eu não posso porque eu sou um homem de lábios impuros. E além de ter os meus lábios impuros, eu habito no meio de um povo que tem também os seus lábios impuros. Para mim não dá. Essa missão que o Senhor está me propondo aí, Deus, eu não vou conseguir, porque olha para mim, meu lábio é impuro. A resposta de Deus para ele era: não se preocupe, já saiu daqui do céu alguém levando uma brasa, e vai tocar nos seus lábios, e eles serão purificados, e se acabarão as desculpas. Você é quem eu chamei para uma missão. Moisés logo vai dizendo: Deus, eu não posso. Em algumas traduções vai dizer que ele argumenta dizendo que é pesado de língua. Eu tenho dificuldade, eu não posso. Deus fala para ele: não, fica tranquilo, eu já levantei alguém para ir junto com você. Ele diz: não, mas então se o Senhor vai levantar alguém para ir junto comigo, por que não manda esse alguém? Não, porque ele só vai falar o que você disser para ele, Moisés. Eu te colocarei como um Deus no meio desse povo, você será o meu representante na terra. Não, Deus, mas se o Senhor vai levantar, olha Deus, pensa comigo, por uma questão de logística. Se vai alguém que fala melhor que eu, por que eu tenho que ir? Leva já quem fala, já quem consegue argumentar melhor. Não, leve ele, me deixa aqui. Deus falou: não, Moisés, eu não chamei Arão, eu chamei você. Arão vai porque você está dando desculpa, dizendo que a sua fala aí não dá, não tem como. É com você. Se assemelha a mim, se assemelha a você, irmão. Nós nunca estaremos à altura da missão que Deus nos dá. A gente sempre vai encontrar em nós coisas que nos desqualificam para fazer aquilo que Deus nos mandou fazer. A gente sempre vai encontrar alguém melhor que nós, dizendo: não, mas olha lá, Deus, eu sei que o Senhor falou que é comigo, mas olha para mim, olha onde eu moro, olha de quem eu sou filho. Tem gente mais influente, tem gente melhor, aí tem outras pessoas que podem fazer melhor do que eu. E Deus está falando: não, para você é exatamente essa missão que eu dei, é você que vai, eu conto com você. Desde quando você nasceu, isso já estava programado para você. Acabam-se os argumentos de Moisés. E Moisés então aceita o chamado. Capítulo 4. Acontecem alguns sinais. Moisés assume o chamado e diz: não, eu vou. Volta para se despedir do seu sogro. Chega em Jetro e diz: Jetro, obrigado pela estadia, obrigado pela acolhida, casei com a sua filha, muito obrigado, mas agora eu tenho que ir para uma missão.
Cheguei aqui sem nada e estou saindo com uma mulher, filhos. Eu estou indo embora, gente. Eu estou indo cumprir uma missão que Deus me ordenou. Eu estou indo libertar o meu povo. Um povo que vem sofrendo há muito tempo, debaixo da mão de um homem chamado Faraó. E Deus falou comigo que eu serei o libertador desse povo. Se despede de Jetro, inicia a sua caminhada. Vai caminhando, e em um determinado tempo da viagem, ele olha para sua mulher e diz: vamos descansar um pouco. Amanhã a gente reinicia a nossa viagem. A gente para aqui numa estalagem, num lugarzinho, a gente dorme. E amanhã bem cedo a gente inicia a nossa viagem. Capítulo 4, versículo 24. Estando Moisés em uma estalagem, encontrou com ele o Senhor e quis matá-lo. Tem alguns textos que a gente lê e relê e lê de novo. Espera aí, Deus. Se o Senhor chamou Moisés, fez sinais com ele, falou com ele, insistiu com ele, falou que a missão era com ele, preservou ele desde o nascimento, e agora que Moisés já está indo cumprir essa missão, o Senhor tenta matá-lo? Qual o sentido disso, Deus? A verdade é que estava Moisés na estalagem e de repente a Bíblia não diz como, mas a sua esposa percebe que Moisés está morrendo. E não é de ordem natural, é uma coisa diferente. Ela logo entende que o seu marido vai morrer se ela não fizesse algo. Moisés, no meio de uma missão, é encontrado por Deus e Deus tenta matá-lo. A sua esposa rapidamente vai, corre, pega uma faca feita de pedra e faz a circuncisão nos seus filhos. O que é isso, pastor? Uma ordenança de Deus, um princípio de Deus, que começou com Abraão. Todo o hebreu que nascesse, todo homem hebreu que nascesse, depois que Deus deu essa ordem a Abraão, deveria passar por este momento. A criança nascia, os pais já sabiam, nós temos que fazer isso. É um princípio de Deus. Não tinha os 10 mandamentos, e nem os 613 que vem dentro dos 10 mandamentos. Não tinha escrito nenhum, Deus ordenou, não, era só orar, um falava para o outro. Só que Moisés não fez isso nos filhos dele. Os filhos de Moisés cresceram e ele deixou de fazer. Quando ele fugiu da terra, ele casou-se com uma mulher que não era hebreia. E ao contar para ela do que deveria ser feito, ela disse: não, nos meus filhos isso aí não vai acontecer não. Ó Moisés, eu sei que você vem lá do seu povo, vocês têm as leis lá, os princípios, mas com os meus filhos não. Se você quisesse fazer isso, Moisés, você casava com uma pessoa que, lá da sua terra. Comigo não, com os meus filhos. Esses seus princípios aí desse Deus não vai fazer com os meus filhos. E quando Moisés começa a morrer, a primeira coisa que a esposa dele faz é correr e fazer. Alguns pais absolvem seus filhos de alguns princípios de Deus, julgando ser princípios duros demais, julgando, não, isso aqui é muito duro. Eu sei que é um princípio de Deus, mas meu filho vai sofrer muito. Eu sei que Deus deu algumas ordenanças, algumas coisas para se cumprir, mas se eu fizer isso agora, meu filho ele vai sofrer demais. É melhor a gente deixar para lá. Ou a gente vai enrolando enquanto pode, aí vai que Deus se esquece do princípio que Ele ordenou. E muitos filhos hoje sofrem porque os seus pais deixaram de cumprir princípios de Deus, julgando ser duros demais.
mais sofreram, os filhos dele sofreu mais depois de grande. Porque de um jeito ou de outro, irmão, o princípio foi cumprido. Os princípios de Deus sempre serão cumpridos. O homem gostando ou não, querendo ou não, querendo protelar, empurrar para frente ou não, o que Deus estabeleceu como princípio vai ser cumprido. Você pode dizer, não, mas ele é muito pequeno, vai doer agora. Irmão, é melhor doer agora do que doer depois, porque os princípios serão cumpridos. A gente passa por uma desconstrução no atual século. Como se não bastasse atacar a fé de algumas pessoas, ou até mesmo a nossa fé, eles querem desconstruir os nossos princípios. Coisas que não fomos nós que estabelecemos, mas o próprio Deus. Mas é desconstrução, a gente tem que desconstruir isso. Deus estabeleceu como princípio, tá, mas não cabe mais para a nossa época. Agora é outra era, é outro tempo. A gente vai desconstruir isso aí que Deus fez. Não, irmão. Os princípios não serão desconstruídos. Aquilo que Deus estabeleceu no princípio continua sendo o mesmo, continua sendo do mesmo jeito. Mas a sociedade quer nos impor agora a desconstrução até mesmo dos princípios de Deus, julgando serem duros demais. E o resultado é esse, o sofrimento da humanidade. Na criação Deus estabeleceu princípios. Criou Adão e criou Eva para Adão. Nasceram seus primeiros filhos, foram homens. Nasceram as mulheres. E o princípio foi estabelecido muito tempo atrás. Homem continua nascendo homem, mulher continua nascendo mulher. Mas até os princípios básicos as pessoas querem atacar, dizer, não, agora não é assim. A ideologia de gênero quer dizer para os seus filhos que eles podem escolher o que eles quiserem, porque esse princípio de macho e fêmea já não existe mais. A Bíblia continua dizendo que Deus estabeleceu macho e fêmea, ainda continua os mesmos princípios. Moisés, no meio de uma missão, é encontrado por Deus e Deus decide matá-lo, porque Moisés deixou de cumprir princípios. E o que mais temos hoje são pessoas que se acham no direito, só porque estão cumprindo uma missão que é legítima, elas estão isentas de princípios. Deus me fez um chamado, Deus me propôs uma missão, Deus disse que eu vou pregar, e eu começo a pregar e eu começo a negligenciar os princípios de Deus. E se alguém vem questionar, logo surge alguém dizendo, não, mas ele está cumprindo uma missão até legítima, mas ele está descumprindo os princípios de Deus. Não, mas ele está cumprindo uma missão. Cumprir uma missão que Deus te deu nunca te isentou de cumprir os princípios que Ele estabeleceu. Tudo que o irmão vê acontecendo aqui é um dom, é um chamado, é uma missão, mas isso nunca isentou o homem de Deus de ter um caráter. Mas essa Bíblia foi escrita há muito tempo. Ô pastor, a mensagem é até legal, é que a época é errada. Se eu estivesse pregando essa mensagem em 1922, nossa, ia ser maravilhoso, é que só errou o tempo. Hoje em dia a gente tem até a nova Bíblia que tirou algumas coisas dela, então a gente está se adaptando, a gente está atualizando. Tem princípios aí de Deus que a gente já não pode cumprir mais, a gente vai ser considerado fora, a gente não vai ter amigos mais. Se a gente for cumprir tudo que a Bíblia diz também, a gente vai viver aonde? Isolado do mundo. Mas se é princípio, irmão, veio antes disso aqui ser escrito. Moisés foi escrever isso aqui depois. O princípio já existia bem antes. A gente só chegou até aqui porque pessoas cumpriram os princípios de Deus.
Podem dizer o que quiserem dos mais antigos, daqueles mais brutos, digamos assim, mas chegamos aqui hoje porque eles cumpriram os princípios de Deus. Enquanto Jesus não volta para me buscar, para te buscar, nós temos princípios a cumprir. Porque as palavras de Deus não passaram ainda, não caíram em desuso. Deus ainda continua requerendo de mim e de você que cumpramos os princípios que Ele estabeleceu. Moisés passa pelos últimos ajustes. Ele já está indo cumprir a missão, mas faltava um detalhe. E ele começa a ser afligido. A Bíblia é clara em dizer que não foi o diabo que tentou matar Moisés. Não foi o adversário que tentou oprimir Moisés, apertar Moisés, sufocar Moisés. Não foi. Foi o próprio Deus. Eram os últimos ajustes em Moisés para ele começar a missão direito. Alguém pode dizer, mas eu só sou um membro. Eu não tenho ministério, eu não tenho missão, eu não tenho chamada. Eu só sou um membro, eu só venho aqui, cultuo no domingo, volto para minha casa, eu não tenho responsabilidades, eu não quero saber de responsabilidades. Mas até você tem uma missão estabelecida por Cristo, de ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Você como igreja de Cristo tem uma missão. E se você tem uma missão, você tem princípios a cumprir. Fato é que Moisés não morre e segue a sua viagem. A última coisa que faltava foi ajustado. A última coisa que faltava foi ajustado, para que Moisés pudesse cumprir a missão, pudesse ir cumprir a missão. Como eu já te falei, você tem uma missão. E você pode estar pensando aí, por que eu estou sendo afligido? Por que eu estou sendo pressionado, sufocado? Por que as coisas não estão boas? Por que parece que o próprio Deus está vindo contra mim? Porque as coisas que eu coloco a mão não avançam, as coisas que eu invisto eu perco, as coisas que eu tento fazer não dão certo. Porque parece que Deus não quer deixar eu prosperar, ou eu vencer, ou eu alcançar alguma coisa. Será que está faltando algo? A oportunidade foi dada a mim e a você hoje de estarmos aqui. E da mesma forma que aconteceu com Moisés, hoje é Deus olhando para mim e para você dizendo: eu estou dando os últimos ajustes para você começar a sua missão de maneira legítima e íntegra. Porque se nós estamos aqui, irmãos, tem alguma coisa a melhorar. Eu não preguei para esse púlpito, eu não preguei para essas paredes, eu não preguei para esses lustres, eu não preguei para esses espelhos, eu preguei para você. A espada, a Bíblia, ela é mais penetrante do que uma espada de 2 fios que penetra até a divisão da alma e do espírito, vai até juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Eu trouxe resposta de Deus para você. Você não sabe por que está sendo afligido, você não sabe por que está sendo sufocado, apertado, você não sabe por que de tantas lágrimas. Eu trago a resposta de Deus para você. Ele está dando os últimos ajustes para a missão começar de maneira íntegra, de maneira mais fiel. É Deus dizendo para você: eu estou acertando os últimos detalhes. Daqui para frente é cumprimento de missão. Daqui para frente é o cumprimento de missão. Aleluia. Se não tinha explicação até hoje para sua lágrima, chegou a explicação. Se você não entendia até hoje, é Deus dizendo: eu estou nos últimos ajustes. Moisés sabia o que era, e a sua esposa também sabia o que era. E no primeiro aperto que Deus deu, ela correu e fez. Eu sei o que eu preciso fazer. E eu tenho certeza que você também sabe. Cada um aqui sabe. Eu não vou passar uma lista para você anotar o que você precisa mudar.
Também não vou pedir para você levantar e dizer em voz alta o que você precisa cumprir. Não vou fazer isso. Também não vou chamar você aqui na frente. Mas fato é que você sabe que tem uma missão. E você sabe que alguma coisa precisa ser ajustada antes dela começar. Eu vou te dar a oportunidade de você sentadinho no jeito que você está, só fechar os seus olhos. E aí você vai falar com Deus aí, irmão. Pai, algumas coisas não tinham explicação até hoje. Alguns dos seus filhos já estão chorando há um tempo, se sentindo pressionados, apertados, provados e afligidos. Alguns pensaram que no decorrer desses dias iriam até morrer devido à situação tão sufocante. Mas o Senhor nos trouxe aqui essa noite só para dizer para nós que o Senhor está nos dando os últimos ajustes, tirando as últimas rebarbas que faltam, nos limpando, tirando as últimas manchinhas que tem nas nossas vestes, porque a missão vai começar. Pai Santo, seus filhos estão orando. Cada um sabe o que está orando. Cada um sabe a situação que precisa mudar. A gente sabe que a gente tem coisas a mudar, Pai. A gente sabe que tem coisas que precisamos nos arrepender, voltar atrás e fazer. Tem princípios que a gente deixou de cumprir no decorrer da caminhada. Porque estávamos diante de uma missão, é legítima, nós deixamos de cumprir alguns princípios. Mas eu te louvo pela oportunidade que está sendo nos ofertada esta noite, de olhar para dentro de nós e começar a estabelecer os princípios que foram deixados. Fala com Deus aí, irmão, com as suas palavras. Aproveita a oportunidade que Deus está te dando hoje. Você está chorando, sofrendo, se sentindo sufocado, apertado. Não. Você pensou que até ia morrer, mas Deus está dizendo: não, você não vai morrer. São os últimos ajustes que eu estou fazendo em você. A minha mão te apertando, te pressionando, não é para te matar, mas é para te fazer melhor. A minha aprovação te encontrando, te sufocando, tirando de você até o ar, não é para você morrer, mas é para te fazer melhor, mais limpo, mais santo, mais íntegro, mais fiel, mais forte. A Bíblia diz que Deus nos prova na fornalha da aflição. E são assim que nascem os verdadeiros cristãos. Se você está sendo afligido, apertado, provado, é Deus dizendo: você ainda pode ser melhor. Você ainda pode ser melhor do que você está sendo hoje. Você ainda pode ser melhor do que você é. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Pai Santo, Pai Santo, Pai, que essa palavra alveje os nossos corações hoje. Que nós sintamos realmente as lágrimas cair dos nossos olhos, Pai.
A correção pode não ser boa no momento dela, mas a gente entende que o Senhor sabe do amanhã. O Senhor tem liberdade, Pai. Tem liberdade, Pai, para continuar nos aperfeiçoando. Aleluia. Aleluia. Já terminou a sua oração? Na medida que você for terminando a sua oração e for se sentindo perdoado pelo que deixou de ser feito, você tem liberdade para adorar a Deus. Tem liberdade para soltar aquela lágrima de alívio, dizendo: agora eu entendi o porquê de tanta lágrima. Agora eu entendi o porquê do sofrimento, o porquê da provação, o porquê de estar me sentindo comprimido. Agora eu estou entendendo, Pai, muito obrigado. A tua mão nunca foi para me matar, mas foi para me fazer melhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus. Você terminou a sua oração? As irmãs vão cantar, irmãos. Você vai ter mais alguns minutos para falar com Deus. Espero muito que você saia dessa noite aqui mudado. Talvez não foi aquilo que você esperava, mas foi o que você precisava. Talvez você não machou com o varão hoje, mas você saiu um pouco melhor do que quando você entrou. Talvez não teve a efusão que você queria, mas eu tenho certeza que a palavra não voltou vazia. Deus abençoe.